Olá, querida nação rubro-negra, aqui é Cláudio do canal Arena do Flamengo. Hoje à noite nós temos Flamengo e Bragantino. Aqueles que já conhecem, que já viram vários jogos com esse adversário, sabem que é um jogo difícil, principalmente lá em Bragança. Mas aquele ditado, quem deseja ser campeão não pode escolher adversário. O que nós precisamos é torcer para que os jogadores que hoje vão entrar em campo estejam preparados, estejam treinados, porque treinaram, né? Foi isso que nós ouvimos, e que também venham estar mais entrosados e venham ganhar o jogo. Precisamos dessa vitória, principalmente depois de ontem, que o nosso adversário direto, pode-se dizer assim, o Palmeiras, tropeçou contra o seu adversário, e hoje também temos o jogo do Botafogo. Quem sabe o Botafogo também venha a tropeçar. E nós, fazendo o nosso dever de casa, mesmo sendo lá em Bragança, possamos também ganhar e seguir em frente, encostando na liderança e tendo mais oportunidade de chegarmos a sermos campeões, não só da Libertadores, que é a nossa vontade, não só da Copa do Brasil, mas também do Brasileiro. Então, depende do jogo de hoje, depende de nós. Os resultados de ontem foram importantes para o Flamengo, principalmente em relação ao jogo do Palmeiras. O Santos está em crise, provavelmente vamos estar enfrentando eles no domingo, não sabemos se vai ser realmente lá na casa deles. Até então, informações dizem que deve ser interditado, então tem que ter um outro jogo em outro local, e nós precisamos jogar domingo, até porque o calendário para o Flamengo está muito apertado. E nós não podemos ficar mais apertado ainda por um problema, infelizmente um problema em relação à torcida do mandante, no caso a torcida do Santos. Isso daí, a Defensoria Pública, as leis brasileiras, elas precisam ser mais rígidas para que o futebol possa acontecer, para aqueles que vão ao estádio para assistir o futebol tenham tranquilidade, tenham segurança, e para que aqueles que não querem assistir futebol, mas somente fazer bagunça, fiquem longe do estádio e não prejudiquem as pessoas que lá vão estar, e também não venham prejudicar os seus clubes, porque prejudicam. Nós precisamos de solução nessa área também. Isso é uma coisa que precisa ser vista com responsabilidade, com carinho, por aqueles que estão tomando conta da segurança do povo brasileiro. Isso é fundamental, seja a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Mudanças precisam ocorrer para que aquilo que aconteceu ontem no jogo do Santos e Corinthians não venha acontecer novamente. Isso é muito importante. Só afasta as pessoas que querem ver o futebol dos estádios. Isso também prejudica os próprios clubes. Em relação ao Sampaoli, anteontem eu li uma notícia em um meio de comunicação que eu fiquei muito contente. Espero que aconteça. Que nas próximas datas FIFA, ele estaria convidando os treinadores de base do Flamengo a observar os treinos do profissional, a entender qual é a proposta de jogo do técnico do profissional, no caso próprio Sampaoli, com o intuito de que todas as etapas do Flamengo, todos os grupos do Flamengo, sub-20, entre outros, estejam com a mesma mentalidade. Isso eu acho muito interessante. Por quê? Porque vira e mexe nós precisamos de uma garotada dessa no time principal. E ele já sendo treinado de forma idêntica ao treino que existe no time profissional, isso facilita o Flamengo e facilita ele também. Isso daí é uma coisa, é um projeto, já se falou anteriormente, não aconteceu, mas a esperança é a última que morre. Eu acredito que todos os jogadores do Flamengo, seja profissional, seja fraldinha, seja juvenil, enfim, todos têm que ter a mesma característica de jogo. Os treinadores das bases diferentes precisam falar a mesma língua do treinador
da base principal, perdão, do treinador do time profissional. Isso ganha o Flamengo, isso ganha o time do Flamengo, isso ganhamos todos nós. Acredito que isso tem dado muito certo lá fora e acredito que deve também fazer parte da nossa realidade. Então, se essa notícia foi realmente verídica, se realmente foi algo dito pelo Sampaoli, eu espero que aconteça. Eu espero que essa integração entre profissional, juvenil, entre todos os jogadores do Flamengo, entre a garotada e aqueles que já estão no profissional, é fundamental. Isso mostra também que o técnico tem desejo de deixar a sua marca no clube, de deixar um legado. Isso também é importante para o Flamengo. Agora, resta-nos acompanhar para ver se isso realmente vai acontecer. E cobrar, porque é legal. É legal você ver o sub-20 tendo a mesma característica de jogo do profissional e das outras bases também. Eu acredito que quem ganha com isso somos nós, flamenguistas, é o nosso time principal, é todos os outros jogadores das bases anteriores aos jogadores profissionais. Em relação a contratações, a gente ouve muita coisa, mas muita coisa mesmo. Que acertou, não acertou, está conversando, e a gente, no fundo, a gente fica sem saber o que realmente está acontecendo. Por isso que aqui no canal eu prefiro comentar o que se concretizou, aquilo que realmente já está certo, para não deixar nenhum torcedor, como eu sou, numa expectativa de uma coisa que não vai acontecer, ou que pode não acontecer. Cláudio, mas pode acontecer também. Sim, torço que sim. Vou dar um exemplo para vocês. De todas essas contratações que ficam ventilando, de todos os empresários que oferecem os seus jogadores, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, oferecem ao Flamengo, o Dela Cruz é um jogador que, estando bem fisicamente, cairia como uma luva, principalmente quando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não estivessem em campo ou não estivessem jogando legal. Mas hoje, ouvindo a Jovem Pan Esporte, o jornalista Pilhado e também o Mauro César comentaram, são palavras deles, que o River Plate já havia comunicado ao Flamengo que negociaria o Dela Cruz caso o River Plate não passasse de fase na Libertadores. Eu acho, até pelo histórico do River Plate, até por onde vai ser o jogo, pouco provável do River Plate não passar de fase. Espero até que não passe, como torcedor do Flamengo, é isso que eu espero. Mas aí se isso realmente for verídico, a gente pode não ter Dela Cruz nessa janela. E aí nós precisamos ter opções. Mas também não é contratar por contratar, mas termos opções. Opções que venham satisfazer as nossas necessidades. E não focar exclusivamente em um só jogador. Em relação ao Alan, o que também se diz hoje nos meios de comunicação é que o Flamengo estaria avançando na conversa. Ou seja, a verdade, meu querido torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, com todo respeito, é que os clubes que estão sendo buscados pelos seus jogadores, no caso Dela Cruz, no caso o Alan e outros tantos que talvez a gente nem saiba, eles sabendo que o Flamengo é o Flamengo hoje, o Flamengo de hoje, pela arrecadação que tem, pelos milhões de torcedores que tem, eles querem tentar fazer o melhor negócio para eles. Isso é compreensível. Cabe a nós, cabe àqueles que são responsáveis pelas negociações, ter calma, prudência, saber avançar, saber se manter em determinadas posições para fazer o melhor negócio para o Mengão. Isso é fundamental. Hoje à noite, como já disse, nós temos Flamengo e Bragantino. Torço muito para que o Flamengo vença, vou estar vendo o jogo, vou estar fazendo as minhas anotações,
vou estar gravando vídeos, fazendo os comentários e quero ouvir também a sua opinião. A sua opinião é importante, me ajuda a crescer, porque eu não sou o dono da razão. Por exemplo, enquanto eu acho que se o Sampaoli trouxer os outros técnicos de outras divisões do Flamengo para junto dele, tentando ter uma única mentalidade, integração, eu acho que isso é positivo para o Flamengo, mas você tem todo o direito de achar que isso não é positivo. Isso é que é legal. A gente pode discordar, porém se respeitar. E eu gosto sempre, eu quero sempre ouvir a sua opinião. Eu aprendo com você. Isso é legal. Beleza? À noite, então, vamos estar juntos, ligados, torcendo pelo nosso Mengão, acompanhando também. Quem sabe o Botafogo tropeça. Mas temos que fazer o nosso dever de casa, que é vencer o Bragantino. E aí, posteriormente, estarei fazendo os devidos comentários. Agradeço a sua atenção, a sua educação e convido a você, respeitosamente, nos ajude a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho. Você não paga, realmente você não paga nada, mas nos ajuda a termos uma projeção dentro do YouTube e a podermos também crescer e ajudar o Mengão e representar você, torcedor, que como nós desejamos o melhor para o Flamengo. Um forte abraço, até breve.